Bem-vindos à nossa análise de hoje. Nós vamos ah, mergulhar num capítulo bem específico de uma obra, né? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O livro, para quem não conhece, é psicografado pelo Chico Xavier, atribuído ao espírito Humberto de Campos. E o nosso foco hoje é um trecho chamado O Espiritismo no Brasil. Exato. É um capítulo que traz uma visão bem particular, né, sobre como o espiritismo teria se desenvolvido por aqui. Sim, de um jeito diferente de outros lugares. A ideia é a gente explorar um pouco essas ideias centrais do capítulo, sabe? Tentar entender o que, para essa fonte, torna essa história única. E acho que o ponto de partida que o texto já coloca logo de cara é fundamental. Qual seria? Esse contraste forte entre o espiritismo aqui no Brasil e o da Europa, né, onde tudo começou teoricamente. Ah, sim. É verdade. O texto bate bastante nessa tecla. E a ideia central que ele desenvolve é que aqui o Espiritismo fincou raízes mais na caridade prática, né? Na cura, na assistência. Isso. Quase como se fosse um renascimento do espírito do cristianismo lá do começo, sabe? Essa impressão que dá lendo. O texto até fala em frutos sazonados e doces, para indicar que deu resultado, que foi algo bom. Exatamente. E aí entra o contraste com a Europa que você mencionou. Porque, segundo o texto, enquanto lá o foco era talvez mais na observação científica, no debate filosófico, Aquela coisa mais intelectual, talvez. mais intelectual, de investigação, aqui no Brasil não. A ênfase teria caído direto na aplicação, na prática mesmo, curas espirituais, consolo para quem sofria, ajuda material para os necessitados. O tal do cristianismo redivivo que o texto usa. Esse termo mesmo, cristianismo redivivo, e como isso acontecia na prática, principalmente pela mediunidade, né? O texto dá muito destaque para os médiuns. Fala de médiuns curadores, né? E interessante que menciona figuras humildes. Sim, menciona caboclos, pessoas de condição social bem simples, que seriam instrumentos para esse auxílio espiritual. E um ponto-chave: tudo de graça. O dar de graça o que de graça se recebeu. Isso é forte no movimento espírita até hoje, né? Sem dúvida. E essa ideia de gratuidade, de foco no auxílio, o texto amarra com um conceito maior: a tal obra de Ismael. Explica um pouco mais o que seria essa obra de Ismael na visão do livro. Olha, pelo que o texto apresenta, seria como um planejamento espiritual superior, sabe? Uma espécie de guia espiritual direcionando o espiritismo no Brasil para ter essas características de caridade, de consolo. Entendi. Um propósito específico para o Brasil, então? Exato. E dentro desse contexto, ele cita práticas comuns nos grupos que considera sinceros, água fluidificada, Que seria a água energizada espiritualmente para ajudar na cura, né? isso, magnetismo espiritual, a homeopatia usada junto com o tratamento espiritual, o trabalho com obsessões, tudo isso seria ferramenta dentro dessa obra, sempre com a bandeira da caridade e do serviço gratuito. Mas assim, o texto não pinta um quadro só de flores, né? Ele fala de dificuldades também. Fala sim, aborda os desafios, menciona as forças reacionárias do mundo espiritual. Que seriam espíritos contrários a esse trabalho, é isso? Pela descrição da fonte, sim, espíritos que se aproveitariam das nossas fraquezas humanas, vaidade, orgulho, individualismo, essas coisas, Para quê? para causar divisão. Chama isso de edificações particularistas, uma fragmentação, né? Nossa, isso parece um problema sério. Como é que o texto explica isso se existiria um plano espiritual maior guiando tudo? Parece contraditório. Pois é, mas aí vem um ponto bem interessante da argumentação deles. O texto diz que, apesar dessa fragmentação toda, apesar do personalismo de alguns, tem um fator que une tudo por baixo dos panos: a caridade. A caridade como elo unificador. Isso, segundo a fonte, o tal plano maior, a obra de Ismael, acaba prevalecendo. Mesmo nesses esforços mais separados, dispersos, ficaria lá o selo divino da caridade. A ideia é que a própria experiência, as dificuldades, iriam educando os grupos, sabe? Para uma futura união pelo trabalho no bem. Entendi. Então, no fim das contas, qual seria o papel principal do espiritismo no Brasil segundo essa visão do capítulo? Olha, a perspectiva que o texto deixa é que a missão maior não seria, tipo, reformar as leis ou a política diretamente de forma abrupta. O foco seria outro.
seria qual? A transformação interna de cada pessoa. Através de viver os ensinos do Evangelho, que o Espiritismo reinterpreta, né? Essa mudança de dentro para fora, baseada na caridade, na reforma íntima, é que levaria naturalmente à melhoria da sociedade como um todo. Faz sentido. Uma mudança de base, começando pelo indivíduo. E isso teria uma implicação grande para o país, imagino. Com certeza. O texto coloca isso como algo muito profundo. Esse foco na transformação espiritual, na ação pelo bem, é visto como algo mais essencial, mais duradouro do que, sei lá, as brigas políticas do dia a dia. Seria fundamental para a identidade espiritual do Brasil e para cumprir aquela missão de ser a pátria do Evangelho. Um lugar de refúgio espiritual e fraternidade, né? É essa a ideia que a fonte passa. Bem, acho que conseguimos ter uma boa visão geral, então. Recapitulando rapidinho, o capítulo que a gente analisou hoje mostra o espiritismo do Brasil com o perfil bem próprio, né? Muita ênfase na caridade prática, na cura espiritual e uma orientação que o texto diz ser de um plano espiritual específico. Isso, diferenciando bastante das origens lá na Europa, que eram mais filosóficas, talvez, e apontando para essa transformação interna como caminho principal para o progresso coletivo. Exato. E sabe, isso tudo me faz pensar numa questão que vai um pouco além do texto, mas que lhe inspira. Qual questão? Se essa visão, né, de que a mudança social vem principalmente da transformação de cada um por dentro, e não tanto de mudar as leis ou as instituições direto, se essa visão se espalhasse mais, quais seriam os efeitos a longo prazo numa sociedade tão complexa como a nossa? Como é que esse foco no indivíduo conversa com os problemas coletivos enormes que a gente tem e que pedem ação conjunta estrutural? Fica aí para a gente refletir, né? Uma ótima reflexão para fechar. Agradecemos a companhia de todos nesta exploração das ideias apresentadas na fonte. Até a próxima!